Oi, gente, bem-vindos à nossa aulinha do projeto Necessaire da mamãe. Olha que linda, gente, essa maletinha que eu fiz com tanto carinho esse projetinho para vocês. É um projeto exclusivo. Olha atrás como ela tá linda, na frente, tá? Ela tem uma aberturinha na frente com um bolsinho. Ela tem uma alcinha, tá, de mão muito linda e a abertura é completamente diferenciada, é toda atrás. E por dentro, gente, vocês vão ver que ela tem um bolso enorme interno com zíper, tá? E do outro lado, ela tem vários bolsinhos, tá bom? Esses bolsinhos é para encaixar remedinhos, dá para encaixar make, dá para encaixar várias coisas. E no fechamento dela, vocês veem que é um fechamento bem diferenciado e é uma malinha que fica muito chique e é muito útil se vocês adaptarem para farmacinha, para porta-maquiagem, para outras utilidades. Então ela é multiuso. Agora eu convido vocês para vir para a aula. Vamos comigo? Então, meninas, deixa eu explicar para vocês aqui o material que a gente vai precisar. Vocês vão receber os moldes, tá bom? E aqui eu vou mostrar o que a gente vai precisar, tá? Nós vamos precisar aqui, vocês vão receber o molde, tá? Aqui é da parte da frente e de trás. Vocês vão precisar cortar 2 vezes na manta R2, 2 vezes no tecido principal e 2 vezes no forrinho, tá? Aí é só riscar lá o moldezinho que vocês vão receber, bonitinho, né? E fazer a costurinha de segurança a toda a volta, refilar e deixar tudo prontinho para fazer a parte da frente e a parte de trás da nossa necessaire. Vocês vão receber também um molde, meninas, que será um molde assim, olha, tanto da parte de cima quanto da parte de baixo, tá? E aí vocês vão simplesmente espelhar esse molde, ou seja, vocês vão cortar ele, o molde vai estar nesse formato aqui, vocês vão dobrar o tecido, tá? Vão riscar e cortar em volta e vai ficar assim, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, tá? Da nossa necessaire. Vocês vão cortar no tamanho do molde, o molde vai estar assim na folha, e aí vocês dobrem o tecido, tá? E risca em volta, igual eu fiz aqui, e corta. Vocês vão precisar de 2 vezes no tecido principal, 2 vezes na manta R2 e 2 vezes no forro, a mesma medida do molde, tá? Dobradinho, como eu expliquei para vocês, na dobra do tecido. Vocês vão precisar de um corte no tecido principal, na manta e no forrinho, um retângulo, tá? Vocês vão receber um molde para fazer esse bolsinho aqui. Então, vocês vão riscar no verso do forrinho, aqui direito com direito, né? Direito do forro com o direito do principal. Vocês vão riscar aqui o nosso molde. Podem deixar a marcação do botão, aqui eu já adiantei, coloquei um botãozinho imantado. Quem não quiser colocar botão imantado vai poder usar botãozinho Rita, tá? E aí depois vocês vão fazer a costurinha em volta, a gente vai cortar e desvirar, tá? Para o canal do zíper nós vamos precisar de 2 tirinhas de 21 centímetros, deixa eu ver aqui, 21 centímetros por 3,5. Deixa eu só conferir, gente. 21 centímetros por 3,5 de largura, tá? Eu também estou usando um pedacinho de TNT 80 para dar uma leve estruturada nesse canalzinho aqui, onde a gente vai colocar o nosso zíper, tá? Nós vamos precisar de um pedacinho de montana, mais ou menos no tamanho de 8,5 centímetros, que vai ser o nosso fecho do bolsinho frontal. Nós vamos precisar, aqui, gente, eu tô usando o botão rebitado, mas vocês podem usar o botãozinho Rita, tá? E quem não tiver o montana, vocês podem fazer, como eu já dei em outras aulas, né? Aquele moldezinho que a gente usa para
para fazer a abinha do bolsinho de celular, vocês podem usar aquele mesmo molde, tá? Para fazer essa abinha. Nós vamos precisar também, para fazer a nossa alça de mão, aqui eu tô usando a tira de montana de 20 centímetros por 2,5. Quem não tiver a tira de montana, vocês podem fazer um corte de 6 centímetros por 20 centímetros, dobrar e fazer a alcinha no tecido e com uma manta interna, com um pedacinho de manta por dentro, para dar sustentabilidade, né? Para dar uma estrutura para essa alça. Então pode ser feito no tecido também. Nós vamos precisar de um zíper para o bolso interno de mais ou menos uns 32 centímetros, e aí vocês vão precisar também de um corte ou de tecido ou do viés, tá? Para fazer o acabamento desse zíper interno. Nós vamos precisar de um corte para fazer aquele bolsinho de um dos lados na tela vôlei de 50 centímetros por 8 centímetros, tá bom? E aí também vocês vão precisar de 2 tiras de viés para acabamento, pode ser viés pronto ou pode ser feito o viés de tecido, tá? Nós vamos precisar para o outro bolso a telinha de mais ou menos aí 27 centímetros por 13 de altura, de 27 por 13, e mais o viésinho para acabamento. Nós vamos precisar de 3 cursores, tá? 3 cursores, um zíper de metro, tá? Esse zíper de metro, gente, vocês vão ter que deixar já colocado os 2 cursores, tá? Para facilitar na hora da gente colocar o nosso zíper na nossa nécessaire. E ele tem uma medida certinha. Vocês vão cortar com mais ou menos 70 centímetros, vão adicionar o cursor, mas a medida correta para ficar perfeito o encaixe na nécessaire. Assim que vocês colocarem, vocês refilem as pontinhas e esse zíper tem que ter a medida exata de 68 centímetros, tá? Se ficar maior ou se ficar menor, não vai encaixar na peça, tá bom? E são esses os materiais que a gente vai precisar, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, vocês viram que eu já adiantei bastante coisa aqui, tá, meninas? Que é para o vídeo não ficar muito longo. Então, se vocês tiverem dúvida, eu vou pedir para vocês deixarem aí nos comentários ou entrar no grupo do Face, que eu vou deixar o link para vocês aí na descrição do vídeo também, tá? Então, quem comprou o projeto e tiver alguma dúvida, é só me chamar ou deixar um recadinho no grupo do Face que eu respondo, tá bom? Então, vamos começar a nossa aulinha. Então, meninas, a primeira coisa que nós vamos fazer é preparar o nosso bolsinho frontal. Como eu falei para vocês, vocês vão ter um molde, vão riscar no avesso do forro, tá bom? Fazer a costurinha em volta. Aqui a gente agora vai refilar e desvirar esse bolsinho, tá? Para aplicar na nossa parte frontal. Aqui, gente, eu tô usando jeans matelaçado, tá? Mas vocês podem fazer com a manta, tá? A manta R1, nesse caso, para fazer o bolsinho, pedacinho de manta R1, tecidinho principal e o forro. Nesse molde, meninas, já vai também a marcação da onde vai ficar o botãozinho no bolso, tá? Para facilitar para vocês. Só tirar essa pontinha aqui. Gente, essa maletinha fica a coisa mais linda. Eu acho que vocês vão amar fazer. Eu já considero essa maletinha, na nível de costura, um nível intermediário, tá, meninas? Porque exige bastante atenção em alguns detalhes e eu quero que vocês fiquem até o final do vídeo, porque é muito importante, tem assim aquelas dicas imprescindíveis para vocês não errarem, porque eu vou falar uma coisa para vocês. Eu fazendo o teste, eu dei uma erradinha básica num lugar onde não pode ter erro, tá bom? Na montagem da peça. Então, é super importante que vocês fiquem até o final da aula, porque senão vocês não vão conseguir montar essa nécessaire de forma correta, tá?
Então, gente, olha aqui. Agora eu vou fechar aqui, tá bom? Depois que desvirou, eu vou dar uma fechadinha aqui. Eu já coloquei o botãozinho imantado. Quem não quiser colocar o botãozinho imantado, vai poder colocar o botãozinho Rita, tá bom? Eu só coloquei o botãozinho imantado aqui, que é pra dar um charme na peça, pra ela ficar mais linda, tá bom? Aqui convém até dar uma passadinha, gente. Eu não vou passar porque eu tô mostrando aqui pra vocês a aula, tá? Mas o ideal é vocês assentarem bem essa costurinha aqui, ó, com o ferrinho. E aqui a gente vai fazer uma costurinha agora, tá? Pra fechar essa aberturinha. Feito o bolsinho, meninas, o que a gente vai fazer, olha? Vocês vão pegar aqui a parte principal, tá? Já vão deixar aqui, olha, marcado o meio da peça, fazer um piquezinho aqui dos dois lados, ok? E aí, aqui na parte de cima, vocês marcando o meio, vocês vão descer aqui 4 centímetros e aqui vão marcar o meio do bolso também, tá bom? Olha. Marcou o meio do bolso e a gente vai colocar aqui. Então, meninas, colocado aqui, olha, centralizado meio com meio, dá uma alfinetadinha, tá? A distância aqui tem que ter 4 centímetros, a distância daqui pra baixo vai ter mais ou menos 3,5, tá bom? E daqui pra cá, em torno de 4,75 a 4,5, de um lado pra outro, tá bom? Agora, nós vamos fazer o quê? Passar uma costura de segurança todinha aqui, aliás, com um pezinho de máquina, aqui a toda a volta, com retrocesso no início e no final, pra fixar esse bolsinho aqui na parte principal, tá bom? Bolsinho colocado, tá, meninas? A gente vai fazer o que agora? A gente vai colocar aqui a nossa lapelinha pra fechar, tá? Aqui, gente, na malinha original, na primeira, o que eu fiz? Eu fiz assim, ó, eu coloquei com uma dobrinha, tá? E coloquei o fecho dessa forma. Aqui, gente, existem duas formas. Vocês podem simplesmente fazer uma costura aqui, na parte principal, tá? E deixar preso aqui no meinho, tá? Ou vocês podem colocar aqui embaixo, fazer uma costura aqui com o pé de máquina, dobrar e fazer uma nova costura. Então, na de hoje, eu vou fazer diferente. Na de hoje, eu vou fazer, então, ela já colocada aqui no meio, tá? Meio com meio. E já vou colocar e fazer uma costurinha aqui, tá? Puxar um pouquinho pra bater uma folguinha e vou colocar aqui, tá? Refilar esse excessinho aqui. E o nosso bolsinho frontal já tá pronto, tá? Olha que bonitinho que tá ficando. Agora, meninas, o que nós vamos fazer? Nós vamos começar a montagem dos nossos bolsinhos internos, tá bom? Então, o primeiro bolsinho que a gente vai fazer vai ser esse bolsinho de telinha, tá? Que eu pedi para vocês cortarem aí um pedacinho de viés. E aqui a gente encaixa, né, aqui no meio, como vocês estão vendo, tá? Eu já deixei aqui semi-preparado. E aqui a gente vai fazer uma costurinha aqui de segurança a toda a volta, já colocando, encaixando aqui no nosso zíper, tá? Vamos encaixar aqui no nosso zíper, ó, tá? E aqui, meninas, o que a gente vai fazer? A gente já vai, encaixou aqui, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer uma costurinha aqui, descer e fixar até aqui embaixo, tá bom? E aí, esse bolsinho já vai ficar presinho. Olha aqui, ó.
fixado no nosso zíper, tá bom? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse viezinho aqui. Quem estiver fazendo com tecido, gente, for fazer estilo debrum, o que vocês vão fazer? Ao invés de encaixar assim, vocês vão colocar ao contrário. Vocês vão colocar a tira de viés, o debrum, assim. Vão fazer uma costurinha de segurança aqui no zíper e depois vocês vão virar e virar pra gente prender no nosso forro, tá? Aqui eu já tô fazendo direto com viés, porque eu acho que assim é mais fácil e rápido, tá? Pra aula não ficar muito puxada aí pra vocês, porque ela tem muitos detalhezinhos. Outra dica que eu queria dar pra vocês, gente, quando vocês forem cortar o forro, eu gosto de cortar o forro sempre um pouco maior e riscar o molde, tá? Pra fazer esta colocação aqui, tá? Então, eu acho que assim facilita, fica muito melhor e fica mais fácil. Eu aconselho vocês a usarem essa dica para vocês também e fazer dessa forma, tá? Porque a chance de dar errado é muito menor. Depois, o que a gente faz? A gente pega aqui as rebarbas e refila, tá? A toda a volta bonitinho, que tá riscadinho o molde direitinho. E aí vai encaixar certinho. Na hora que a gente for colocar, olha, que a gente for encaixar aqui o nosso coisa, tá certinho, tá vendo? Então, eu acho que é melhor dessa forma. Então, aqui, olha, meninas, pra não sair do lugar, eu já... Por que eu gosto de fazer maior? Porque aí eu venho, ó, eu dou uma ajeitadinha aqui e aí eu coloco um clipezinho, tá vendo? Que fica muito mais fácil, gente. Muito melhor, pra não errar, tá? Deixa eu pegar outro clipezinho aqui e olha, dou uma prendidinha aqui. E aí, o que vai acontecer? Só puxar um pouquinho pra baixo. Peraí. Pronto. Olha. E aqui, deixa eu medir pra vocês, que eu até acho que fica mais fácil, olha. Daqui de cima pra baixo, vocês descem 2,5 centímetros. Deixa eu ver se tá tudo igualzinho, ó. 2,5 centímetros todinho. Vocês podem fazer isso. Marca o meio, desce 2,5 centímetros, passa um risquinho aqui, olha, com a régua, e aí posiciona para vocês prenderem esse zíper para não ter erro, tá bom? Agora, o que eu vou fazer? Vou passar uma costurinha aqui e dar a volta, descer aqui, olha, para fixar esse zíper aqui no nosso forro, tá bom? Por isso que eu falei pra vocês que vocês têm que ficar até o final do vídeo, gente, porque realmente tem várias dicas aqui. Meninas, voltei. Pedi desculpa pra vocês que no meio da gravação, quando eu tava colocando o nosso cursor, a memória do meu celular, puf, tá bom? Então eu achei que tava gravando e não tava. Mas enfim, continuando aqui, vocês vão passar o cursor bonitinho, tá? Colocar o cursor aqui no lugar. E aqui, eu também achei que tava gravando, né? A passar a costurinha aqui a toda volta. Como não gravou, então eu vou explicar pra vocês, porque eu já passei a costura. Colocou o cursor, gente, vocês vão pegar onde tá o risco embaixo direitinho do molde, né? Vocês vão finalizar aqui, né? Fechar esse bolsinho a toda volta em cima dessa marca, tá? Até aqui e até aqui. Retrocesso no início e no final, pra deixar esse bolsinho já fechadinho, ó. Bolsinho pronto, tá bom? E então é isso. Agora, o que nós vamos fazer, meninas? Nós vamos pegar a nossa parte da frente, onde a gente colocou o nosso bolsinho frontal, e agora a gente vai juntar com o nosso forro. Tá vendo que a marca da costura, olha, fica bem marcadinho aqui, ó, tá? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos colocar aqui bem em cima da marca da costura, tá? Que é a marca do molde, bonitinho, tá vendo? Aí vocês vão centralizar, por isso que eu gosto de cortar sempre maior o forrinho, tá? Porque eu acho que fica muito mais fácil.
E agora o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer uma costurinha a toda a volta, tá bom? Pra fixar o nosso forrinho com o nosso bolsinho aqui, tá legal? É isso aí. É uma costura, gente, na pontinha, não é com pé de máquina não, tá? Uma costura bem na beiradinha aqui. Prontinho, ó. O bolsinho tá fixado. A gente vai fazer o que agora? A gente vai cortar todo esse excesso, tá, meninas? Vamos refilar todo esse excessinho. E aqui vocês não precisam se preocupar, a costura é bem na beiradinha, porque depois a gente ainda vai usar o viés no fechamento dessa peça. Então, não tem problema, tá, gente? E vocês depois me contam o que vocês acharam desse projetinho, tá? Se vocês estiverem fazendo aí em casa, coloca aí nos comentários. Se tá saindo boas vendas, que é uma peça super prática, dá para vender o ano inteiro. Se vocês tiverem realmente criatividade aí, fazer algumas modificações nessa peça, ela também vende o ano inteiro pro nicho de mamães, no nicho maternidade, para carregar os remedinhos, então, e até para quem vai viajar, quer levar as coisas de manicure, os próprios remédios, coisas de adulto mesmo, gente, é uma peça muito legal. Olha só como já ficou, tá vendo? Ficou bem colocadinho, tá vendo, ó? Bem bonitinho o bolsinho. E aqui a nossa parte da frente já tá pronta, tá bom? Meninas, agora nós vamos fazer o outro bolso que vai na outra parte da nossa necessaire, tá bom? Nós vamos pegar essa tirinha de tela vôlei, tá? Vou pedir para vocês, então, colocarem o viezinho que vocês tiverem aí em casa, pode ser o viés pronto, se vocês quiserem também pode usar o debrum, tá bom? Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou passar uma costura toda a volta, tanto desse lado quanto na parte de baixo, tá bom? Para deixar essa telinha vôlei bonitinha. Quem não quiser, gente, usar a tela vôlei e quiser adaptar de outra forma, vocês podem fazer com uma tira de tecido, vocês podem fazer um outro bolsinho plástico do outro lado, tá bom? Vocês podem fazer um bolso de tecido, vocês podem fazer o que vocês quiserem, um bolso de tela maior ou fazer outro bolso, como o primeiro bolso que a gente fez, fazer 2 bolsos assim com zíper, tá bom? Aí fica a critério de vocês, tá? Eu vou passar uma costurinha aqui nos 2 lados e já volto para mostrar para vocês. Prontinho, meninas. Já coloquei aqui, olha, o viezinhos dos 2 lados. E agora, nós vamos pegar a outra parte do nosso forro, que eu falei pra vocês. O ideal é vocês riscarem o molde em volta, tá vendo como eu fiz? E aqui, olha, da parte de baixo, vocês marquem 2,5 centímetros aqui, tá? Pra gente começar a colocar, centralizar esses bolsinhos aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, gente, é aqui, olha. A gente vai passar uma costurinha nessa primeira ponta aqui, olha, pra fixar esse lado. E depois a gente vai construindo os bolsinhos aos poucos, tá? Então, é só pegar esse ladinho aqui, olha, onde tá aqui mais ou menos 2,5, tá? Marca aqui e a gente passa uma costurinha aqui em cima, bem aonde tá marcado o desenho do nosso molde. Feito isso, meninas, o que a gente vai fazer? Aqui não existe exatamente uma marcação certinha. Como é que eu fiz lá na nossa primeira bolsinha lá, a piloto? Eu simplesmente dobrei aqui, olha, fui dobrando aqui uma parte e aí peguei aqui e passei uma costurinha aqui, tá? E aí, olha, fui formando esses bolsinhos assim, até chegar no final. Então, aqui, olha, eu vou dobrar daqui, olha, daqui pra cá, pra fora, ó, mais ou menos um dedo aqui da marcação do molde, tá? E aqui aonde ficou essa dobra, eu vou passar aqui uma costurinha reta com um pezinho de máquina, tá? E aqui
fiz o primeiro espacinho, tá? Eu fiz esse pequenininho aqui, tá? Agora eu vou fazer esse aqui um pouquinho maior, sempre alinhando aqui, olha, jogo pra cá, tá? E aqui eu vou passar, olha, 4 dedos, vou passar uma costurinha aqui. Como não tem uma medida certa, meninas, então vocês coloquem a criatividade de vocês, ó, e vão fazendo esses bolsinhos no tamanho que vocês quiserem, tá? Então aqui, por exemplo, esse aqui eu vou fazer um pouquinho maior. Então aqui, ó, vou fazer uma costura aqui, olha, bem aqui, ó, um palmo de diferença. Então, olha só. Que aqui dá pra colocar, de repente, um xarope em pé bonitinho, tá? Colocar um vidro, colocar um vidrinho de acetona, tá bom? Aí fica a critério de vocês. Se vocês quiserem fazer menorzinho, aí vocês façam um bolsinho menorzinho, como eu vou fazer aqui, e depois eu vou fazer o outro aqui, tá? Olha só. Esse aqui cabe alguma coisa maiorzinha para encaixar, porque depois, olha, vai ficar assim dentro da bolsinha, né? Aí a pessoa encaixa as coisas aqui para deixar em pezinho e não ficar caindo dentro da necessaire, tá bom, meninas? Então é isso aqui, tá? Feito isso, gente, o que nós vamos fazer agora? A gente joga isso aqui tudo aqui para dentro, bonitinho, tá? Porque a gente vai colocar a nossa outra parte do molde, tá bom? Então, aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer como a gente fez o outro, tá? Vamos centralizar aqui, olha. Bonitinho, tá? Aqui é um molde bonitinho, onde tá o desenho. E a gente vai passar a costurinha aqui em toda a volta, tá bom? Já tá colocadinho, tá? E agora é só a gente refilar. Certo, meninas? Já tá tudo colocadinho, ó. As duas partes da frente, as partes principais da nossa necessaire já tá pronta, tá? Agora eu espero vocês na segunda parte da nossa aulinha, meninas. Até já!